Brasil em Retratos. Renato, eu confesso que eu tinha uma certa dúvida com relação a essa bancarização, né, ao crescimento desses bancos digitais, se eles favoreciam somente as empresas, aos banqueiros, a quem tem grana, mas aparentemente essa inclusão financeira está favorecendo também as pessoas de renda menor, certo? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos os ouvintes da Band News que amanhã serão campeões mundiais de futebol. Quem não está acompanhando por imagem... Ah, Sheila Magalhães. Quem não está acompanhando por imagem, o Renato está com uma camisa do Palmeiras. Está aí roendo as unhas também. Eu falaria que conto com a torcida até dos corintianos, mas nós sabemos, como um cara da verdade factual, que isso não vai acontecer. Não conte com isso. Mas, de qualquer jeito, vamos voltar aos temas da nossa pesquisa, que mostra uma pesquisa realizada aí para o Zeta. A Zeta é uma associação de fintechs, pesquisa nossa do Instituto Locomotiva, que mostrou alguns dados interessantes, alguns mais positivos, outros negativos. Nós separamos hoje os positivos com relação ao processo de bancarização. Sheila, Carla, imagina que no último ano o número de desbancarizados no Brasil saiu de 24% para apenas 3% da população. E esse processo de bancarização se deu, antes de tudo, pelas fintechs. As fintechs, para o ouvinte que não sabe, são aqueles bancos digitais, aqueles bancos que muitas vezes não têm agência, mas que oferecem uma experiência na tela do celular bastante positiva, bastante inovadora, em especial na comparação com os internet banks dos bancos tradicionais. A pesquisa mostrou que hoje, para 86% dos brasileiros, os bancos digitais conseguem, graças aos bancos digitais, eles conseguem controlar melhor as suas finanças. É como se a sensação que as pessoas tivessem é que nos bancos tradicionais sempre vai vir uma taxa, vão tentar empurrar um produto financeiro que muitas vezes não atende às suas necessidades ou que não foi pedido, mas que na prática acaba fazendo com que o seu dinheiro valha menos aí nos bancos tradicionais. 86% dos brasileiros concordam que os bancos digitais ampliaram o acesso a produtos financeiros para as pessoas de baixa renda. E isso tradicionalmente é verdade. O que nós vimos na nossa pesquisa é que, diferente dos clientes das fintechs de antes da pandemia, que eram basicamente os clientes universitários, né? Então o primeiro público que a fintech atingiu foi o substituto das contas universitárias. Nós tivemos aí um processo de mudança no perfil desses consumidores. Hoje, para o ouvinte ter uma ideia, mais de 1/3 dos clientes de fintech são da classe D e E. A pesquisa mostrou também que 73% disseram ser mais fácil conseguir um empréstimo no banco digital do que num banco tradicional. Pois é. Não, é muito interessante isso, Renato. Agora a gente, como você disse, né, é importante separar dados positivos, dados negativos. A gente tem que olhar para a situação como um todo. A gente fica preocupado, né, Renato, com essa possibilidade de que haja um maior endividamento por parte dessas pessoas, uma vez que a gente também, você já mostrou, né, por meio de dados, de pesquisas que são sérias, que são feitas com base em informações reais, de que há um menor conhecimento, um menor controle financeiro por pessoas muitas vezes de baixa renda, né? E, infelizmente, essa educação financeira ainda não é tão democrática, né, no nosso país. Será que a gente pode enxergar algo nesse sentido também, né? Um acesso mais fácil a essas contas, né, por meio dessas fintechs, que são as agências, as contas digitais. Será que essa educação também pode se ampliar no país, Renato? Olha, Carla, a gente não pode confundir o acesso a serviços financeiros, a serviços bancários, com uma bancarização em si, né? Porque por mais que o número de bancarizados tenha se reduzido, como a gente mostrou aqui,
ainda é pequeno o número de pessoas que têm acesso a um cartão de crédito, que conseguem ter acesso a um empréstimo, por mais que a percepção da população enxergue que, graças às fintechs, elas conseguem ter mais acesso ao processo de crédito. O índice de endividamento é grande, Carla, mas o principal indicador não é o excesso de crédito. O principal indicador, o principal driver de endividamento brasileiro é o desemprego, né? Nós temos aí a queda de pessoas que trabalhavam com carteira assinada e perderam seus empregos durante a pandemia, como os grandes responsáveis por esse endividamento, e muitas vezes a não estabilidade das rendas que acontece entre os trabalhadores autônomos. Talvez o maior indicador aí de que ainda temos um longo caminho para que os brasileiros enxerguem o sistema financeiro como um aliado do seu dia a dia, um aliado das suas compras, é que boa parte dos brasileiros, para ser exato, 1/3 dos brasileiros, eles sacam em dinheiro vivo toda vez que recebem o seu salário. Tem outro dado interessante, Carla, que nós já comentamos, de que entre os trabalhadores que usam Pix, 44% preferem pagar em dinheiro vivo. Então são dois movimentos, de que entre os trabalhadores que usam Pix, 44% preferem pagar em dinheiro vivo. Então são dois movimentos que aconteceram, um movimento de democratização do acesso aos produtos financeiros, essa democratização que cresceu através das fintechs e de soluções como o Pix, mas por outro lado cresceu também o uso de dinheiro em espécie, que ainda é visto como uma grande aplicação disponível à população de menor renda no Brasil, já que ao pagar em dinheiro vivo ele consegue um desconto que hoje nenhum investimento consegue oferecer. Uhum. Tem dois aspectos aqui, você trouxe esses dois números, Renato, e eles também chamam a atenção, né? Primeiro, em relação a empréstimos, mais de 70% disseram ser mais fácil conseguir empréstimo no banco digital, na comparação com bancos tradicionais, o que é curioso, mas isso se deve a facilidades ou menos burocracia ou a juros mais acessíveis para conseguir? Porque às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que indo até um banco e tendo um contato direto, olho no olho, eventualmente com o gerente, para quem consegue ali ter algum acesso, isso facilita a compreensão da necessidade daquele empréstimo. Balela, né? Isso aqui não esses números. É isso? O que exatamente explica essa facilidade para conseguir um empréstimo por meio de banco digital? Olha, Sheila, os empréstimos são menores, né? Então os bancos digitais estão assumindo um risco aí menor do que os bancos tradicionais. E essa ideia de olhar no olho do gerente, infelizmente, não é a realidade da população de baixa renda que hoje é bancarizada. As pessoas não sabem o nome do gerente, nunca foram contactados pelo gerente. Então, muitas vezes, a relação com o físico, que no passado era algo desejado, foi perdendo valor, na medida em que o número de agências bancárias foi reduzindo, na medida em que, para economizar custos, os bancos tradicionais foram operacionalizando os seus serviços, né? Hoje a gente entra em qualquer banco, a primeira coisa que encontra é aquela bateria aí de caixas eletrônicos. Isso, na prática, fez com que aqueles diferenciais do olho no olho, que tradicionalmente existia no serviço financeiro, foram perdendo valor. Por outro lado, as fintechs, elas oferecem um acesso muito mais desburocratizado do que os bancos tradicionais. Você tira uma selfie, ao invés de ter que apresentar todos aqueles documentos, e através da utilização dessa carteira digital, desse banco, você consegue ter um novo modelo de escoragem de crédito. Então, e essas fintechs vão emprestando dinheiro, muitas vezes no mesmo juros do que um banco tradicional, mas elas vão emprestando menores valores. E conforme o cliente vai pagando, o limite de crédito dele vai aumentando. Então,